Hoje a gente vai falar da dieta mais famosa do mundo, a mais estudada, a mais pesquisada, a mais divulgada, aquela que todo nutricionista no final da consulta tem pelo menos um papelzinho para te dar a respeito dela. E também a dieta que ninguém faz. Alguém sabe de que dieta a gente está falando? Antes de dizer para vocês, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabi Mafus, sou nutricionista e educadora física, especialista em treinamento de força e genômica nutricional, e construí esse espaço aqui para a gente trocar ideias sobre esses assuntos de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, mas principalmente que seja útil aí no seu dia a dia. Você acha que esse conteúdo faz sentido para você? Não esquece de se inscrever no canal. Toda semana tem novidade. E se você conhece alguém que pode também se favorecer desse conhecimento, não esquece de apertar no aviãozinho e encaminhar, até para a gente ter assunto para discutir depois, porque essa que é a parte mais legal, né? Vamos falar então da nossa queridinha e para começar eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação. Pensa comigo que hoje à noite acontece uma chuva eletromagnética, uma tempestade solar ou algum desses fenômenos aí do universo que acaba de uma vez por todas com a energia elétrica do planeta inteiro. Sem energia elétrica, amanhã quando a gente acordar não vai ter água encanada, não vai ter luz, né, na água quente no chuveiro, esse tipo de coisa. Não vai ter internet, celular, também não vai ter geladeira, fogão, micro-ondas, nem air fryer, acreditem vocês. Pois é, e a partir de então a gente vai depender para sobreviver daquilo que a gente possa conquistar com as nossas próprias mãos. Agora pensa comigo, depois que acabou todo o teu estoque de comida, você vai ter que se virar para arrumar alguma coisa para comer. Abre a porta da sua casa e olha para o lado de fora. O que é mais fácil para você? Caçar seu cachorro ou o cachorro do vizinho, que você tem menos carinho, né, ou algum outro animal que esteja na rua, ou pegar a planta, a árvore, o mato, qualquer coisa que tenha ali por perto e tentar fazer um refogado ou comer cru, matar sua fome de alguma maneira. Pegou a cena? Pois é, se você já assistiu Pelados e Molhados, Pelados e Largados, se você já assistiu aquele programa da televisão que as pessoas ficam peladas lá na ilha tentando sobreviver, você deve ter chegado à mesma conclusão que eu, de que em algum momento você vai comer quase qualquer coisa que esteja na sua frente, que pareça comestível e não venenoso, para poder sobreviver. Concorda? Pois é, meu querido, e é nessa premissa do nosso organismo sobrevivente que foi embasada a dieta do Mediterrâneo. Você pensou que era nos deuses gregos, nos montes do Olimpo, que ficava lá colhendo uva, esmagando azeitona, né? Pegando ambrosia para viver 1000 anos, tem nada a ver. E eu comecei a nossa conversa falando dessa premissa da sobrevivência, porque tem outras dietas que justificam, né, as escolhas alimentares justamente baseado nessa questão ancestral. O que de certa forma não é verdade, que eu já falei nos outros vídeos, né? A gente já falou da carnívora, já falou da cetogênica. Vem por aí o vídeo da dieta vegana, mas quem tiver curiosidade, há uns 5 anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a dieta dos gladiadores. Aquele documentário que tinha na Netflix, dá uma olhadinha lá, porque a gente já conversou exatamente sobre isso. É... À exceção muito específicas de povos, de localidades isoladas que tinham poucas condições naturais para sobreviver e, portanto, se desenvolveram com escolhas alimentares mais limitadas, a espécie humana como um todo se desenvolveu como uma sobrevivente numa natureza abundante, onde os animais eram muito mais fortes do que nós e, portanto, era muito mais fácil comer as coisas que estavam disponíveis sem fugir e sem matar a gente do que comer um montão de carne. Até porque quando se conseguia caçar algum animal, era necessário comer tudo de uma vez só, porque no outro dia estaria podre. Vocês conseguem entender? É exatamente essa a razão pela qual o nosso intestino possui 9 metros de comprimento, que desdobrando todas as velocidades chegam a quase 200 metros de área de absorção de quase todo e qualquer alimento que exista nesse planeta. Nós só sobrevivemos, pensa comigo, nós somos mais menores, nós somos mais fracos, nós somos mais lentos do que os outros animais. Nós só sobrevivemos porque, somos capazes de nos juntar e criar soluções. 2, somos capazes de comer qualquer coisa. Somos onívoros. Essa é a base do desenvolvimento genético darwiniano da espécie humana. Sim, nós somos onívoros. Não somos carnívoros, não somos vegetarianos. Por mais que essas escolhas possam ser possíveis, como a gente já começou nos outros vídeos, mas esse definitivamente, como população, como espécie, não foi o nosso desenvolvimento. Estamos combinado?
Tamo combinado. Tô falando mal da dieta do coleguinha? Não tô falando. Se você acha que eu tô falando, vai assistir os outros vídeos antes de me xingar. Não tô falando mal da dieta do coleguinha, mas eu tô falando que quando a gente desenvolve um programa, um planejamento que tenha que atender 7 bilhões de pessoas do mundo, a gente tem que pensar como que aconteceu com a maioria e não com as exceções. E foi assim então que surgiu a dieta do Mediterrâneo, que não foi feita pensando nessa ancestralidade, mas é uma consequência dela e consequência também de todos os fatores que circulam esse nosso desenvolvimento enquanto espécie. Por isso que ela tem 4 bases de sustentação que a gente vai falar agora. A primeira dela, e é uma, já faz a pausa, né, Cacatitia. A gente está falando de uma evolução de 5, 10, 20 mil anos. Não estamos falando dos últimos 50 anos com o advento da industrialização, como eu já disse lá no vídeo da carnívora. O que significa que no teu corpo e no corpo de ninguém ainda não houve tempo para que a gente produzisse modificações genéticas que tolerassem o consumo de alimentos artificiais quimicamente modificados. Certo? Portanto, alimentos ultraprocessados não entram na dieta mediterrânea, como não entram em nenhuma outra. Esse é o primeiro alicerce, essa é a base, essa é a premissa que, se você quiser que o seu plano alimentar, seja ele qual for, funcione, você precisa começar. E o que eu estou falando como alimentos ultraprocessados quimicamente modificados? Aqueles que têm aditivos artificiais. Eu não estou falando, por exemplo, da marmitinha que você compra da Dona Teresa. Eu não estou falando, por exemplo, do macarrão batido com ovos, daquela massa fresca. Não estou falando do arroz e feijão empacotado. Não estou falando, o que mais que eu posso falar? Das misturas simples que a gente come, como, por exemplo, um bolo da padaria. Eu estou falando do biscoito que dura 90 dias no pacote. Não estou falando da comida enlatada, que é armazenada em água e sal, mas eu estou falando sim daqueles produtos alimentícios, você vai conseguir enxergar no rótulo, que tem aditivos químicos artificiais, que está escrito lá: corante, conservante, aromatizante, acidulante, estabilizante, todos esses antes que são acrescentados nesses produtos alimentícios para dar condições de palatabilidade excessiva e muito tempo de prateleira, o que modifica, por exemplo, o funcionamento do nosso cérebro. Quem come muita comida ultrapalatável não sente o sabor da comida de verdade, acaba não conseguindo se adaptar. Consegue entender? Vale para a dieta mediterrânea, vale para a dieta cetogênica, vale para a dieta carnívora, vale também para os veganos, que esse a gente vai ter uma conversa à parte no próximo vídeo. Além da exclusão dos ultraprocessados, ela respeita a proporção dos alimentos na mesma proporção que a natureza nos oferece. Sabe, vocês já ouviram falar de uma cultura, acho que é dos antigos egípcios, está num livro escrito Caibalion, que é a lei, se eu não me engano, é a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é fora, é dentro, né? Ela fala da constituição do universo. Da Vinci dizia isso, né? Que tudo é feito na mesma proporção. Quando a gente observa o desenho do universo, o desenho de uma célula, o desenho de uma certa flor, e o desenho do cérebro, o desenho do corpo humano, né? E o desenho de uma árvore, tudo isso é para dizer que existe alguma relação, e uma relação que é muito mais profunda do que talvez até a gente possa entender, mas que de fato faz sentido. Então, quando a gente olha para fora, quando você abre a porta e olha para fora, a natureza nos oferece uma quantidade, uma abundância muito maior de vegetais, uma quantidade de proteínas, de animais, de ovos, de peixes e tudo mais, e uma quantidade menor, mesmo na proporção dentro desses alimentos, uma quantidade menor de gordura. Respeitando essa proporção, que é muito simples de você observar, se você prestar atenção, já vai estar mega suficiente. Se você pensar na proporção das proteínas de origem animal, vamos pensar lá de novo no desenvolvimento. Qualquer civilização sempre se desenvolveu em torno da água e perto de algum rio, porque você vai ter, não tem água no cano, que nem eu falei, daqui a pouco de algum lugar essa água vai ter que sair. Você vai morar perto de uma nascente, ou perto de uma cachoeira, ou perto do rio, ou perto do mar. O que é mais fácil? Você pegar uma vareta, uma flecha, uma coisa, uma faca, uma rede, enfiar na água e achar o peixe desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, ou pegar essa mesma flecha, a faca, a foice, qualquer esse mesmo armamento e correr atrás de um mamute.
É mais razoável que o consumo seja maior de peixes e aves pequenas, que são mais fáceis, portanto, mais disponíveis. Quem tinha acesso a esses alimentos sobreviveu melhor, Darwin se reproduziu melhor, disseminou esta genética de tolerância para as gerações seguintes. Proporção da natureza, uma proporção maior de carnes brancas originárias de peixes e aves e nem tanta carne vermelha, porque se você matar um mamute, você vai ter que comer o mamute inteiro hoje, porque amanhã ele vai estar podre. Faz sentido para vocês? Essa é a proporção, quando vocês olharem, que vai estar desenhada em todos os pratos modelo que os nutricionistas, que os sites, que os ministérios, eles oferecem para a gente como opção de alimentação saudável. O terceiro alicerce, que na verdade é onde todo mundo se perde e deveria ser o mais simples de todo, é o seguinte: comer a quantidade necessária para você sobreviver e não exceder essa quantidade. É, de novo, essa mesma frase, simples assim. É onde todo mundo se perde, porque ela é tão livre, ela é tão permissiva, né? Você pode comer de tudo, só não pode comer tudo o tempo inteiro. E o quarto e último alicerce, que particularmente eu acho o mais bonito e o que para mim faz essa dieta tão especial e tão diferente de todas as outras, que inclusive tem um capítulo inteiro só sobre isso no Guia Alimentar da População Brasileira, é o fato de considerar que nós nos desenvolvemos não só comendo de tudo e comendo o que a natureza nos oferece, mas nós nos desenvolvemos porque fomos capazes, que nem eu falei lá no começo, de nos juntar e de criar soluções unidos, do fato de sermos seres sociais. E, portanto, essa dieta ela tem um princípio orientado pela comensalidade. Já ouviu falar sobre isso? É o fato de que a comida ela tem sentido. A comida é uma parte importante da vida e uma parte bonita. E acreditem vocês ou não, isso tem um efeito muito diferente. Desde o nosso sistema nervoso até o nosso aparelho digestivo, como no desfecho em saúde. Pessoas que se alimentam com comensalidade, pessoas que percebem o valor da comida, que comem com calma, que apreciam, que sentem o cheiro, que têm este sentido mesmo na alimentação, tem menos desfechos em saúde. Não sou eu que estou falando, é a Harvard, tá? Inclusive, eles têm um guia que lá, os 7 passos do Mindful Eating, que fala só exatamente sobre isso. E tem um artigo mesmo aqui, ó, mostrando para vocês que o ato de praticar o Mindful Eating, ele, por si só, e uma pequena orientação do que seria uma alimentação saudável, não tem nenhum plano alimentar determinado, mas simplesmente praticar o Mindful Eating vai gerar impactos não só na questão do emagrecimento, mas em outras questões de saúde. Vou botar mais uns aqui embaixo na legenda para vocês acompanharem. Ou seja, a dieta do Mediterrâneo, que vale a pena a gente dizer, é o mesmo padrão de construção da dieta brasileira, que é muito fácil de vocês encontrarem, está no Guia Alimentar da População Brasileira, que é acesso gratuito no site do Ministério da Saúde. Lá tem receita, tem modelo de cardápio, tem todo esse passo a passo de como fazer, tem os 10 mandamentos para vocês seguirem. Se você seguir esses 10 passos, você não precisa sequer consultar um nutricionista. Claro, a não ser que vocês tenham questões específicas, né, de uma dificuldade maior, aí o nutricionista ele vai orientar essa trajetória até que você chegue neste ponto final, que é um padrão alimentar saudável e sustentável para nós e para o planeta. Afinal de contas, como é em cima, é embaixo, como é fora, é dentro, e assim a gente se integra com toda a nossa existência, desde a ancestralidade aos tempos de agora, desde a nossa urbanicidade até o que a natureza nos oferece. E vamos deixar de poesia, então, e vamos pensar como é que seria de fato, né, essa tal dessa alimentação, porque eu falei que não são as uvas dos montes do Olimpo, o que que seria? Primeiro, café da manhã. Café da manhã você vai ter lá aquela porção de ovos, ou uma porção de carne magra, aquele franguinho desfiado, patê de frango, patê de atum, o que você escolher, uma porção de frutas, uma porção de cuscuz, ou tapioca, ou aveia, ou angu, batata doce, não necessariamente o pão que está no pacote dentro do mercado e que vai durar 90 dias na prateleira. Esse realmente não é tão saudável. Mas que caso aconteça de você querer em algum momento, pode, você não vai só exagerar na quantidade. Que fruta você vai escolher? Necessariamente tem que ser a fruta de tantas calorias ou de tal índice glicêmico? Não! A fruta da estação.
A fruta que está na promoção na feira, aquela fruta que está sendo produzida agora pela mãe natureza, é a fruta que o nosso organismo também costuma ter necessidade de tais micronutrientes e compostos bioativos, além de ela mesma, por estar sendo colhida no tempo certo, também estar mais nutritiva. Eu não falei para vocês que o negócio é muito perfeitinho, muito bonitinho, muito bem. A natureza é muito mais inteligente, a gente tenta dar volta nela, quando a gente para observar, fala, sabe? Ô, velho. Sério, assim, ó, se eu fosse a mãe natureza, eu ia olhar e ia dizer, ai, gente, pra quê, né? Tadinho deles. Vamos pensar no almoço? A mesma coisa. Arroz, feijão, milho, os grãos, né? Uma porção de carne, né? Da carne que você quiser, uma porção de salada, uma porção de legumes. Divide o prato em quatro. Pega o prato, tem desenho lá, um monte. Aliás, melhor, tá aqui o desenho, tá vendo? Ó, esse é o prato ideal. Pega o prato, divide em quatro. Tá vendo aqui, ó? Uma partezinha vai ser dos grãos, das leguminosas, outra partezinha vai ser da salada, uma outra partezinha vai ser da proteína e a outra partezinha vai ser dos legumes. Ah, mas Gabi, se eu quiser fazer uma preparação, se eu quiser fazer um risoto, uma lasanha ou alguma coisa, cara, respeita a quantidade. Simples assim. O prato não está dividido em quarto? Pega lá aonde está a proteína, aonde está o carboidrato. É metade do prato. Seria o espaço ocupado pela tal da lasanha. Obviamente, meu amor, quando você bota a porção do arroz e a porção do feijão, a colher do arroz não é uma colher assim, não tem arroz e feijão assim no seu prato. A lasanha também não vai ser dessa altura. Procura observar se tem mais ou menos o mesmo peso. Vai dar lá uns 200, 250 gramas, 300, somando a carne com arroz e feijão. Respeita aquilo e bota para lasanha. E não exclui os vegetais, porque esse é o grande erro. Você vai tirando. Um dia você não quer comer salada, um dia você não quer comer legume, um dia você não quer. Acabou. É só isso. Mantém os vegetais. Pega a outra metade e coloca na porção do que você quiser. Você vai diminuir o que você controla, além dos ultraprocessados. As frituras em excesso, porque a gente não tem nem como calcular essas calorias, porque depende de quem preparou, da temperatura do óleo, de todas essas coisas. Então, fritura realmente não é uma coisa muito legal. E você vai diminuir, é claro, os alimentos de alto índice glicêmico, caso você tenha problemas de saúde relacionados à síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, a própria obesidade e por aí vai. Se não tiver isso, mantenha esse padrão. No lanche da tarde você repete o café da manhã, à noite você repete o almoço e acabou. Final de semana você quer dar uma saidinha com seus amigos, alguma coisa, e é aí que eu vejo também a vantagem desse padrão alimentar, você tem essa liberdade. Quanto mais tempo você se manter nessa regularidade de café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, de um padrão saudável, se um dia ou outro, a partir do momento que fazendo exercício, tem tudo isso, né, gente? Não preciso falar dessas coisas. Se um dia ou outro você sair, primeiro, não precisa, você não vai estar com fome, você não vai estar necessitado de uma refeição livre, porque não sei o quê, porque não te faltou nada durante a semana. Você vai estar bem, vai estar tranquilo. Come o suficiente, a mesma quantidade. No final de semana, no domingo, no jantar com seu boy, com seu namorado, com sua namorada. É só isso, só isso. É tão simples, gente. Assim, eu não sei nem por que eu tô falando tanto nesse vídeo, mas é porque dói o coração mesmo ver que tanta gente sente necessidade de adotar outras estratégias que não são tão confortáveis, que não vão permitir que você tenha uma sociabilidade, né, um convívio com as pessoas que você ama, que na verdade ninguém quer. Você não quer ser magro, né? Você quer ser feliz. Na verdade, você não quer, você quer ter saúde para poder ser feliz. Você quer ser magro para poder viver em sociedade de uma maneira mais confortável. Fazer isso a custo de outros confortos e de outros valores que talvez te façam falta lá na frente, eu lamento, eu fico sentida. De novo, não que eu seja contra os outros padrões alimentares, mas eles precisam ser melhor pensados como estratégias para alguma função específica, mas caso não seja extremamente necessário para pessoas que realmente não conseguem estabelecer uma relação saudável com os alimentos, não precisa, não precisa. Na verdade, não precisa. O que acontece é que ela demora um pouquinho mais, porque ela é mais gentil com você.
E vamos deixar claro, ó, não falei mal da dieta de amiguinho nenhum, todas elas têm o seu lugar, têm o seu momento, mas eu vou expressar aqui o meu carinho, o meu afeto, a minha preferência por essa também, é claro, porque é uma dieta que ela não quer só emagrecer, mas ela quer que você seja feliz junto com as pessoas que você ama pro resto da vida. E eu, particularmente, acho que isso é muito importante. E por hoje é só, um beijo e até semana que vem.